Em 1943, os Estados Unidos lançam uma nova e ousada estratégia que promete trazer a vitória. Rápido, pessoal! Mas cujos resultados serão inesperados. Não houve nenhuma batalha antes, como a Batalha de Tarawa. Enfrentamentos brutais vão mudar o curso da guerra, fazendo surgir inovações e rompendo novas barreiras. Com filmagens coloridas dos combates e raros vídeos da retaguarda. Ouça as vozes e sinta o combate. Parecia que você estava indo para o inferno, e estava mesmo. Novembro de 1943. Uma enorme força de invasão atravessa o mar aberto. 100 navios, 35 mil homens. Eles são a ponta de lança da primeira invasão dos Estados Unidos na Guerra do Pacífico. As tropas estão confiantes. O tamanho da frota é enorme se comparado ao alvo, Tarawa, um estreito atol com uma base aérea em uma de suas pontas. Essa ilha tem metade do tamanho do Central Park em Nova York. Os altos oficiais estudam seu alvo. A base aérea é uma das mais importantes do Japão e os americanos precisam controlá-la para poder avançar no Pacífico. Todos aqui foram treinados, mas poucos foram testados. O operador de câmera dos Marines, Norman Hatch, é um deles. Ele está carregando 3 câmeras e 1.500 metros de filme. Está confiante quanto à batalha. Nós trouxemos paz, mas achamos que não íamos precisar cavar nenhuma trincheira ou abrigo. Só túmulos para os japoneses. Hatch filma os longos dias anteriores à invasão. Os marines organizam a munição e testam suas armas, disparando-as contra o mar. Os exercícios aliviam a tensão. Beleza, isso aí! Na véspera da invasão, o padre Frank Kelly ajuda a acalmar os soldados. Ele é um rosto familiar para aqueles que lutaram em Guadalcanal. Mas, para o resto, esta será sua primeira experiência de guerra. E ela será um batismo inesquecível. Antes do amanhecer, os marines ocupam as lanchas de desembarque. Conforme o dia nasce, os navios disparam por cima de suas cabeças, para enfraquecer as defesas da ilha. Eles atingem a minúscula ilha por 4 horas ininterruptas. John Singleton se lembra da destruição. Achamos que depois dos bombardeios de nossos aviões e navios, não ia sobrar nada na ilha. Em seguida, os aviões da Marinha decolam. No total, os americanos derramam mais de 4 milhões de toneladas de aço sobre Tarawa. A Marinha prometeu que eles iam matar todos os japoneses antes de a gente chegar lá. Então, não estávamos muito preocupados. O plano é desembarcar os marines nas praias do norte da ilha e avançar rumo ao alvo principal, a pista de decolagem na parte central. Protegidos em suas lanchas de desembarque, os homens estão confiantes. Eles estão usando tratores anfíbios chamados de Amtracs pela primeira vez. Os americanos esperam poder atropelar as defesas japonesas. Conforme as tropas se aproximam, os navios da Marinha param de disparar. A ilha parece morta.
Subitamente, o inimigo começa a disparar na direção dos invasores. Os marines se sentem relativamente a salvo dentro de suas lanchas. Mas o fogo inimigo se intensifica. E então, inesperadamente, as lanchas param de avançar. Eles achavam que a maré ia estar alta, mas não foi o que aconteceu. As lanchas ficaram paradas em um coral a cerca de 460 metros da praia. Nós e nossos Amtracs começamos a entrar na mira dos japoneses. A maré estava muito baixa. Nós ficamos parados, esperando para morrer. Os estrategistas navais erraram o cálculo da maré. Eles esperavam encontrar 1,5 metro de água por cima dos corais, mas a menos de 1 metro. Os Amtracs estão encalhados. Os disparos de metralhadoras aumentam e morteiros começam a cair. Os marines são alvo fáceis. Eles só têm uma escolha: abandonar as lanchas ou afundar com elas. Norm Hatch está vendo a invasão desmoronar bem à sua frente. Todo mundo teve que pular na água com 36 quilos de equipamento nas costas. Os marines são obrigados a atravessar 640 metros na água sob o fogo das metralhadoras e morteiros japoneses. Eles estão sendo metralhados uns após os outros. Podíamos ver as balas caindo na água que nem gotas de chuva. A gente via homens sumindo, um atrás do outro. Hatch pega sua câmera manivela de 35mm e entra na água junto dos operadores de metralhadora. Eles abrem caminho até a praia lotada. Grupos de soldados são isolados pelos disparos. Nós caímos de cara num vespeiro. Foi brutal, direto e pessoal, olho a olho. Algumas unidades já perderam a metade de seus homens. O que começou com uma operação tranquila está rapidamente virando um desastre. Filmagens dos japoneses revelam uma verdade angustiante. Tarawa é uma praça de guerra fortemente defendida, com 5.000 soldados prontos para lutar. Centenas de casamatas, posições de metralhadoras, campos minados e bunkers cobrem a ilha. Todos cercados por um enorme muro marítimo, feito de corais e troncos de coqueiro. Os marines, que finalmente conseguiram chegar até as praias, agora estão presos contra esse enorme muro. Os Amtracs deveriam ajudar os marines a atravessar essas defesas, mas muitos deles continuam encalhados nos corais, a centenas de metros das praias. Os que conseguem chegar até as praias estão quase sempre danificados demais para funcionar. E os poucos que ainda funcionam não conseguem derrubar o muro. Estávamos usando velhos tratores Alligator, que foram os primeiros fabricados. Eram como latas de sardinha. Meu trator não conseguiu subir o muro marítimo e quase todos caíram dele. A Marinha abre fogo novamente para dar cobertura para as tropas que estão avançando. Mas as coisas estão indo de mal a pior. Os marines não conseguem mais coordenar seus ataques. Muita coisa deu errado. Entrou água salgada nos rádios, então ficamos sem comunicações. Poucas horas após a invasão, centenas de corpos cobrem as praias. Os tanques não conseguem nem dar a volta neles. Os americanos acreditavam estar preparados para Tarawa. Como isso pôde acontecer? Antes de Tarawa, os aliados tinham começado a vencer os japoneses no Pacífico. Em junho e julho de 1943, os americanos invadem as remotas ilhas Aleutas perto do Alasca. Em poucas semanas, eles retomam essas gélidas e áridas terras dos japoneses e retomam o controle do norte do Pacífico.
Nas distantes ilhas do sudoeste do Pacífico, o general MacArthur continua avançando, atacando fortalezas na Nova Guiné, Nova Bretanha e nas Ilhas Salomão. Daqui, MacArthur vislumbra um plano para liberar as Filipinas e eventualmente invadir o próprio Japão. Mas o almirante Nimitz propõe uma outra rota até o Japão, muito mais ousada e que exige uma estratégia de guerra completamente nova: saltar entre as ilhas. Ao nordeste da frente de MacArthur, começando por Tarawa, nas Ilhas Gilbert. Minúsculas ilhas se tornam pontos de apoio para saltar através do mar aberto do Pacífico Central até chegar ao Japão. Lideradas por Nimitz, as tropas partem para Tarawa, confiantes de terem homens e máquinas o bastante para invadir com facilidade o minúsculo atol. Mas o que deveria ter sido um passeio acaba se tornando do mais sangrento desembarque norte-americano da Guerra do Pacífico. Enquanto as tropas em Tarawa conhecem o inferno na Terra, uma unidade menor é enviada para invadir Makin, uma ilha vizinha. Para a sorte deles, lá as coisas são bem diferentes. Os americanos têm uma vantagem numérica de 2-1 sobre os defensores e os japoneses têm poucas armas pesadas. Eles rapidamente passam a controlar um grande pedaço da ilha, enfrentando apenas alguns bolsões isolados de resistência. Mas, de volta a Tarawa, a história é outra. Para os que sobreviveram até agora, a sorte pode estar acabando. Eles não conseguem avançar. Estão imobilizados pelo fogo inimigo e os reforços estão com dificuldades para chegar até as áreas de desembarque. Durante a noite, os japoneses saem a nado para ocupar os veículos naufragados e montar ninhos de metralhadoras neles. Agora, os americanos têm que virar suas armas na direção do mar para destruir suas próprias lanchas de desembarque capturadas. Nas praias, os japoneses continuam a disparar um poder de fogo enorme a partir de suas posições entrincheiradas. Os japoneses estavam embaixo da terra a maior parte do tempo. E daí, quando você andava, eles saíam e atiravam em você enquanto você estava passando. Não dá para imaginar. Era uma coisa surreal. Até agora, 1.500 americanos estão mortos, feridos ou desaparecidos. Os médicos não conseguiam dar conta. Tinham muitos caras que estavam em um estado tão ruim, muitos marcados como mortos e ainda estavam vivos. Novos reforços finalmente começam a chegar para os marines. Eles controlam uma minúscula porção da ilha, além de pequenos bolsões das praias ao norte. Conforme o dia passa, eles reagrupam as unidades dispersas de marines, tomam a base aérea no centro da ilha e tentam continuar a avançar sobre Tarawa. Os marines pedem a ajuda dos tanques Sherman, os primeiros a serem usados no Pacífico. Mas a visibilidade de dentro deles é fraca. E os relativamente leves canhões de 37 mm são impotentes contra as poderosas fortificações japonesas. E os rádios dos tanques têm frequências diferentes dos rádios da infantaria. Os Shermans são imprestáveis. E dos 14 usados na batalha, só 2 sobrevivem. Ao final do dia D+1, os marines cortaram as defesas da ilha ao meio. Eles atravessaram a base aérea e ocuparam fortificações abandonadas na costa sul. Nós fomos avançando direto ao longo da ilha, atirando em tudo e tentando explodir todos os bunkers que encontrávamos. Mas capturar Tarawa vai exigir muito mais do que apenas avançar por toda a ilha. Isso não seria uma operação qualquer de só 24 horas. Tinha um monte de japoneses na ilha e eles tinham decidido morrer lá.
Os Marines ainda têm uma enorme tarefa pela frente. Eles devem avançar para o leste, atravessando a ilha e removendo cada casamata e trincheira em seu caminho. É um trabalho sujo e perigoso. Os Marines usam granadas de mão e fogo para expulsar o inimigo. Eles usavam lança-chamas, disparando pelas aberturas dos bunkers. As chamas não chegavam a queimar as pessoas. Os caras ou sufocavam ou saíam correndo, porque isso acabava com o oxigênio lá dentro. Os combates são ferozes e intensos. Os americanos raramente conseguem ver seu inimigo. Norman Hatch captura um momento épico. Eu ouvi um dos marines gritar: "Lá vem os japoneses!" Então eu só virei o corpo. Vamos lá! Até onde eu sei, essa é a única filmagem em toda a Guerra do Pacífico em que o inimigo aparece na mesma imagem que nós. Conforme o dia D+2 avança, os marines vão tomando as posições japonesas uma por uma. A ilha parece devastada. É como avançar através de um deserto. Atiradores estão em toda a parte. Eles se amarram em árvores e disparam contra os americanos desprevenidos. A batalha por Tarawa agora se tornou uma guerra de extermínio. E os homens em terra não são as únicas vítimas. Um submarino japonês acerta um torpedo em cheio no USS Liscombe Bay. Ele afunda em 23 minutos e 687 de seus homens morrem. Truman Gill vê essa tragédia a bordo do USS Mississippi. Eu me levantei e vi que um porta-aviões tinha sido atingido por um torpedo grande. Toda a munição explodiu. Os homens morreram imediatamente. Esse ataque vai ser responsável por mais de 30% da perda total de vidas americanas durante essa batalha. Fogo! Poucas horas depois, navios e aviões aliados lançam mais um gigantesco bombardeio contra a ilha. Ele parece funcionar. Só alguns poucos bolsões de resistência sobraram. Mas esses bolsões são muito resistentes. Aqui, vemos os marines usando um lança-chamas contra uma obstinada posição japonesa. Norman Hatch continua filmando com sua câmera. Aquilo não tinha fim. Você só continuava andando. Até não ter mais com quem lutar. Após 3 dias de combate, os americanos finalmente declaram que a ilha está sob seu controle. Os japoneses lutaram até o último homem. De seus 5.000 soldados, apenas 17 sobreviveram. Os americanos fazem poucos prisioneiros. A maioria deles são trabalhadores coreanos. Para impedi-los de esconder armas, eles cortam suas roupas. O Japão chegou a afirmar que seriam necessários 1 milhão de homens e 100 anos para tomar Tarawa. Os americanos provaram que não, mas a um preço altíssimo. O presidente Roosevelt autoriza a divulgação de imagens da batalha para o público.
A hora H está se aproximando. Por 3 dias antes de avançarmos, mais de 1.800.000 quilos de explosivos foram disparados contra a ilha. Parecia impossível que alguém sobrevivesse a esse bombardeio. O filme mostra aos americanos a face cruel da guerra, sem censura. Estes são marines mortos. O país fica em choque. A ilha tropical se transformou num cemitério a céu aberto, com milhares de corpos apodrecendo sob o sol escaldante. Foram precisos 3 dias de duros combates, mais de 1.000 mortos e 2.000 feridos para capturar uma ilha de menos de 8 quilômetros quadrados. Este é o preço que temos que pagar por uma guerra que não queríamos. Antes de que a guerra acabe, haverá mais mortos em outros campos de batalha. O filme ganha um Oscar. Tarawa deixa o público abalado e as Forças Armadas sob críticas. A base aérea recém-conquistada se mostra muito valiosa, mas o preço foi alto demais. A estratégia de saltar entre ilhas falhou em seu primeiro grande teste. Para os estrategistas, é hora de refazer os planos de guerra. Vai, vai, vai! As tropas treinam com munição real. Aprendem a usar armas melhores e testam novos veículos de desembarque. As falhas de Tarawa também fazem surgir um novo conceito: os times de demolição submarina, os antecessores dos SEALs da Marinha Americana. 180 homens se juntam ao primeiro programa de treinamento. Eles aprendem técnicas de reconhecimento e demolição submarinas para abrir o caminho para futuros ataques. Outras ideias levam os Estados Unidos a pensar grande. O novo porta-aviões de classe Essex se junta à frota. Ele é mais rápido, maior e pode carregar quase 100 aviões de combate, o bastante para apoiar a invasão de uma ilha distante. Equipado com radares melhores, ele pode detectar aviões inimigos a distâncias maiores, dando a ele mais confiança no mar aberto. Finalmente, ele podia ir mais a fundo no território inimigo do que qualquer porta-aviões havia ido desde o ataque japonês em Pearl Harbor. Um outro tipo de porta-aviões da classe Independence também entra em cena. Na verdade, ele é um cruzador convertido, menor, mas mais rápido do que o Essex. Eles operam em grupos para concentrar seu poder de fogo. Nimitz e os aliados esperam que esses novos porta-aviões sejam a chave para o sucesso do salto entre ilhas. Tanto os porta-aviões da classe Essex como o Independent vão lançar um novo tipo de avião, o F-6F Hellcat. Eles são especialmente modificados para enfrentar seu principal adversário, o Zero japonês. Eles são 48 km por hora mais rápidos e têm uma proteção melhor e mais poder de fogo. Mas as novidades não param por aqui. Após um começo difícil em Tarawa, os Estados Unidos renovam completamente os Amtraks. Agora, com um novo design, eles são mais rápidos, mais bem protegidos e mais letais. Alguns carregam lanças-mísseis para destruir as fortificações japonesas. Eles vão ser mais fortes, mas também mais difíceis de pilotar. Eles começaram a colocar chapas de aço nos nossos tanques e eles só cortavam uma fenda pequena para servir de visor. Não dava para ver muita coisa, só para sua frente. Os tanques Sherman, outro fracasso de Tarawa,
também são remodelados. Eles recebem rádios melhores e um telefone do lado de fora, para que a infantaria possa falar com a tripulação do tanque. Eles recebem uma blindagem melhor e armas maiores. E alguns recebem uma arma totalmente nova: fogo. Os americanos resolvem testar se os lança-chamas são capazes de destruir o que armas mais tradicionais não conseguem. Com esses novos equipamentos, os Estados Unidos esperam finalmente conseguir exercer sua força no Oceano Pacífico. Mas tudo está nas mãos de garotos. Rapazes recém-saídos do ensino médio que estão treinando para uma vida que eles nunca esperaram. Doug Aitken se lembra das águas agitadas na costa da Califórnia. Nós ficamos algumas semanas subindo e descendo a costa para treinar. Eu acho que isso era mais uma coisa como: aprendam a não enjoar no mar, rapazes. Eu passava muito mal e ficava pensando por que é que eu tinha decidido entrar para a Marinha. Cada equipe de desembarque aprende as técnicas com cordas, de escalada de redes e de desembarque. Eles recebem uma semana de treinamento anfíbio, o primeiro com disparos navais e apoio aéreo simulados. Nós fizemos alguns treinamentos com Anthrax. Aquilo era assustador. Você estava ali na ponta da rampa de um tanque anfíbio de desembarque e o nariz dele estava afundando dentro da água. E você se perguntava quanta água podia entrar nele antes dele afundar. As tropas treinam combate corpo a corpo, ataques na selva e disparam suas armas. Tudo isso com munição real. Você ficaria surpreso se soubesse que tinha gente que ficava ferida no treinamento básico. E eles não ligavam. Droga, isso é uma guerra, tomem jeito. E foi assim que a gente tomou jeito. Após as últimas instruções, eles partem para uma viagem de 3.200 quilômetros através do Pacífico. Para a maioria, é o mais longe que eles já estiveram de casa. E eles estão a caminho de sua primeira guerra. O comandante recebeu um bando de gente novata, sem experiência, principiante e sem treinamento, que nem eu para operar o navio. Eu era só um garoto quando eu comecei. Eu nunca tinha ido para lugar nenhum e nunca tinha feito nada. Era fácil para nós que éramos do campo, porque estávamos acostumados ao trabalho duro. Mas dava para ouvir alguns garotos da cidade chorando na cama. A viagem dura 10 dias. Quando atravessa o Equador, as novas tropas têm que passar pela cerimônia de Netuno. Isso transforma o novo recruta em um marinheiro confiável. Na gíria da Marinha, um girino se torna um caramujo. O oficial naval John Hertrack, vestido de capelão, está a bordo do USS Knox e filma o festejo com sua própria câmera. Geralmente há um concurso de beleza e cada departamento tem que apresentar pelo menos um competidor, vestido de mulher e numa roupa de banho. O mestre de cerimônia é o rei Netuno, o senhor do alto mar. Raspam seu cabelo, te fazem ir até o rei Netuno e ele tem um enorme pênis falso e você tem que beijá-lo. Eles cortam seu cabelo e pintam de amarelo. Nossa, as coisas que esses caras faziam com a gente era inacreditável. A gente ficava incomodado e machucado, e eu fiquei aliviado quando esse dia acabou. Por enquanto, tudo é parte da brincadeira, apesar do trote pesado. Mas conforme eles navegam diretamente para a guerra, a dor de verdade aguarda logo além do horizonte. À sombra das pirâmides perto de Cairo, no Egito, no coração do mundo islâmico, os líderes da China, do Reino Unido e dos Estados Unidos se encontraram frente a frente pela primeira vez. Na Conferência do Cairo, em novembro de 1943, os três chefes de Estado chegam a um acordo sobre o plano geral para derrotar o Japão. Os Estados Unidos vão continuar com seu ataque em duas frentes através do Pacífico.
MacArthur vai avançar a partir da Nova Guiné, isolando as fortalezas japonesas no sul. Nimitz vai continuar saltando entre as ilhas através do Pacífico Central. Após capturar Tarawa nas Ilhas Gilberts, o próximo passo é atacar as pouco elevadas Ilhas Marshall. A primeira parada é Kwajalein. Os Estados Unidos navegam para o oeste com novas ferramentas e uma nova estratégia. Os principais comandantes que lutaram em Tarawa aprenderam bem suas lições. Agora, eles sabem que a guerra anfíbia exige mais de tudo. Mais bombardeios, mais veículos de desembarque e mais apoio aéreo. No final de novembro, aviões lançados a partir de Tarawa começam a atacar as Ilhas Marshall. Bombardeiros americanos lançam mais de 111 toneladas de explosivos. Aqui, vemos um avião de caça atacando um alvo dos mais importantes, uma base aérea japonesa. O ataque continua por 2 meses, deixando praticamente todos os aviões japoneses inoperantes. Mas filmagens japonesas revelam a verdade oculta. 28 mil tropas de infantaria aguardam os americanos. 23 mil a mais do que em Tarawa. Longo e em formato de meia-lua, Kwajalein é o maior atol de corais do mundo. Os alvos são a ilha principal de Kwajalein. Na ponta sul e no norte, a ilha de Hua Namur. Como elas estão a 64 quilômetros de distância, o ataque exige 2 campanhas separadas. O plano é atacar Kwajalein no primeiro dia e depois atacar Hua Namur no dia seguinte. Conforme eles se aproximam de Kwajalein em 1º de fevereiro, o inimigo não está à vista. E os danos causados pelas bombas são surreais. Eu nunca tinha visto uma situação tão caótica na minha vida. A praia estava tomada por muitos peixes coloridos que tinham sido jogados ali pelas explosões nas proximidades. Um outro soldado admite que parecia que a ilha inteira tinha sido erguida a 6 mil metros de altura e derrubada. Conforme os americanos se aproximam de Kwajalein, praticamente não há nenhum fogo cruzado. Os japoneses estão protegendo o lado voltado para o oceano, já que acreditam que o lado dos corais é raso demais para veículos de desembarque. Mas os novos Amtraks tornam isso possível. Os japoneses são pegos defendendo a praia errada. Os desembarques são feitos com a precisão de um treinamento. A ilha é conquistada em 4 dias. Em Hua Namur, os japoneses também são esmagados. Dos 3.500 defensores, apenas 51 sobrevivem. As ilhas são ocupadas em 1 dia. Os Estados Unidos superam a vergonha em Tarawa com uma grande vitória. São os equipamentos pesados que vão abrir o caminho para os Estados Unidos no Pacífico. Os homens comemoram sua vitória. Um mergulho na água os ajuda a se limpar da areia de Kwajalein. O próprio almirante Nimitz vem inspecionar a ilha em pessoa e parabeniza as tropas por seu sucesso. Mas os soldados vão ficar ainda mais impressionados com o que virá a seguir. Agora que a ilha está sob controle, os Estados Unidos a consideram segura para as enfermeiras.
As mulheres no Pacífico não podem chegar perto das áreas de combate. Pouco menos de um ano atrás, 77 enfermeiras foram capturadas nas Filipinas. Então, em Kwajalein, as enfermeiras estão sob intenso controle. Em alojamentos cercados, sob um rígido toque de recolher e com uma escolta armada. As condições eram muito rudimentares. Eram 24 enfermeiras e milhões de mosquitos, todos vivendo em uma só barraca. Trabalhávamos das 7 às 7. E nos revezávamos para o turno da noite. Não tínhamos um só dia de folga. Elas trabalham duro e aproveitam ao máximo qualquer tempo livre que conseguem ter nesse seu lar tropical temporário. Até agora, 60 mil enfermeiras estão servindo, espalhadas por todas as frentes de combate dos Estados Unidos. Mas as mulheres estão fazendo mais do que apenas servir como enfermeiras. Todas as forças armadas estão abrindo espaço para novas tarefas. E algumas das tarefas são familiares, mas outras são completamente novas. A essa altura, quase 500 mil de mulheres estão trabalhando em fábricas. Elas estão construindo bombas, armas e aviões. A fábrica William Run da Ford, nos arredores de Detroit, contava com poucas mulheres antes da guerra. Agora, milhares delas estão construindo o bombardeiro B-24. Elas estão assumindo os postos deixados pelos homens e mantendo o ritmo para construir um bombardeiro por hora. Elas operam guindastes, montam peças e instalam a fiação. As mulheres provam que podem construir aviões inteiros. Mas quem vai entregá-los para o exército? Quando uma escassez de pilotos começa a afetar a Força Aérea do Exército em 1943, surgem as WASPs. O Serviço de Pilotos Mulheres da Força Aérea, na sigla em inglês. Comandadas pela famosa aviadora Jack Crochan, as WAPs são treinadas no campo Vingator, em Sweetwater, no Texas, que se torna o primeiro campo de voo militar para os homens e mulheres da história dos Estados Unidos. Tínhamos o mesmo treinamento que os homens, com as aulas teóricas pela manhã e as de voo à tarde. Iniciantes, básicas, avançadas, de voo noturno e de voo por instrumentos. Mas os filmes da época da guerra mostram que elas ainda não conseguem escapar dos antigos estereótipos. Mesmo que cada garota já seja um piloto ao chegar aqui, ela deve se ajustar à nova técnica. E os penteados são sacrificados. É hora do banho de sol diário para acumular energias para o exaustivo treinamento dos corpos e mentes. E para as enormes responsabilidades que estão por vir. 6 belezas americanas. Ou 12, porque cada avião tem um piloto e uma copiloto. A notícia se espalha rapidamente e os rumores começam a circular. Durante a Primeira Guerra em Sweetwater, mais de 100 pilotos homens fazem pousos forçados desnecessários, só para dar uma olhada nas jovens mulheres. Logo, o lugar se torna proibido para todos os que não são de lá e passa a ser conhecido como o Convento de Cochrane. Quase 1.100 mulheres conquistam suas asas e se tornam as primeiras mulheres a pilotar aviões militares dos Estados Unidos. Elas fazem voos de teste, transportam aviões das fábricas até as bases e fazem missões simuladas de ataque a alvos no solo. Juntas, elas voam mais de 96 milhões de quilômetros de distância em todos os tipos de aviões. Muitas delas vão parar nos ares sobre o Pacífico. Eu pilotei 43 tipos diferentes de aviões. Tinham muitos homens que não achavam que mulheres conseguiam pilotar aviões militares, mas mostramos para eles. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra de todos. Mas só alguns poucos têm o poder para decidir para onde a guerra irá em seguida. Para o almirante Nimitz foi um aprendizado difícil.
Tarawa foi uma catástrofe, mas seus ensinamentos, aplicados em Kwajalein, foram um enorme sucesso. Agora Nimitz quer continuar com sua estratégia de saltar entre ilhas, mas o general MacArthur ainda não está convencido. Saltar entre ilhas com enormes baixas e avançando lentamente não é minha ideia de como acabar a guerra do jeito mais rápido e mais barato possível. Ao invés disso, MacArthur quer manter a pressão no sul do Pacífico. Chamada de Operação Cartwheel, seu plano é conquistar pontos de apoio na costa da Nova Guiné, subir através das Ilhas Salomão até Bougainville e isolar Rabaul, a mais poderosa base japonesa na região. Filmagens dos japoneses mostram as impressionantes defesas de Rabaul. Conhecida como a Pearl Harbor do sul do Pacífico, ela abriga 5 bases aéreas, centenas de canhões antiaéreos e mais de 100 mil tropas. Aqui, os japoneses construíram uma poderosa fortaleza e eles não vão se entregar facilmente. Mas os aviões americanos sobrevoam a ilha impunemente. E os japoneses se preparam para o ataque. No inverno de 1943, MacArthur está se preparando para atacar a grande ilha de Bougainville, nas Ilhas Salomão do Norte. De lá, ele pode facilmente atacar Rabaul e acabar com o poderio aéreo japonês na região. No dia 1º de novembro, uma força de 14 mil parte para atacar Bougainville. Os japoneses enviam seus cruzadores pesados e destroyers de Rabaul. A Marinha Americana está com poucos recursos. Muitos navios estão ocupados com os saltos entre ilhas no Pacífico Central. Em uma jogada desesperada, eles colocam a nova geração de porta-aviões Essex e Independent à prova. Bombardeiros se juntam a essa missão. Eles eliminam seus alvos um por um. Danificando navios e 2/3 dos aviões japoneses. O primeiro grande ataque dos Estados Unidos a partir de porta-aviões consegue paralisar a Força Aérea Japonesa. Bougainville finalmente cai nas mãos dos americanos. Mas os Estados Unidos não vão parar até neutralizarem Rabaul. As incursões e ataques aéreos ao solo continuam. Muitas delas são feitas a partir de um punhado de pequenas bases aéreas, incrustadas nas selvas montanhosas da Nova Guiné. Esta pertence ao Grupo 345 de bombardeio, também conhecido como os Apaches do Ar. Estes são os filmes caseiros do Capitão John Hanna, que até agora nunca tinham sido exibidos. Ele filma cenas da vida na base e de jogos usados para matar o tempo, como o xadrez e o arremesso de ferraduras. É assim que muitos deles relaxam antes de uma missão. E uma das grandes está chegando. O 345 vai atacar Kavieng, um ponto crucial na ilha de abastecimento das tropas japonesas e que leva diretamente até Rabaul. Os americanos vão fazer um ataque direto aos estoques de suprimentos em um arriscado ataque de baixa altitude. Chegaram a haver planos para invadir Kavieng, mas MacArthur quer guardar tropas de infantaria para uma eventual invasão das Filipinas. Os aliados vão tentar neutralizá-la apenas com ataques aéreos. O próprio Capitão Hanna filma essa ação. Balas voam dos canhões dianteiros, soltando suas fagulhas características.
A fumaça dos canhões antiaéreos cobre o céu sobre o aeroporto. Os pilotos atacam os aviões, depósitos de combustível e navios cargueiros dos japoneses. Voar informação através da fumaça é caótico. Um dos aviões quase lança suas bombas sobre o outro que está abaixo dele. Na volta, eles veem um cargueiro japonês adernando e tentam terminar de afundá-lo. Neste ousado ataque, os americanos destruíram um dos pontos cruciais da ilha de suprimentos japonesa. Estes ataques de baixa altitude conseguem sufocar Rabaul. A ilha de suprimentos japonesa acaba sendo cortada e os 100 mil soldados japoneses em Rabaul ficam cercados, definhando aos poucos. O general MacArthur está finalmente se aproximando de seu alvo, as Filipinas. Ele continua a avançar pela costa da Nova Guiné. Enquanto isso, a campanha do salto entre ilhas continua no Pacífico Central. Após sua vitória em Kwajalein, Nimitz planeja atacar o porto e a base aérea no atol de Eniwetok. Mas ele é protegido por Truk, uma das bases mais fortes do Japão no Pacífico. Com 4 pistas de decolagem e 400 aviões, Truk pode transformar a invasão de Eniwetok em um pesadelo. 2 dias antes da invasão de Eniwetok, 300 aviões de caça decolam dos porta-aviões Essex. Disparando munição tracejante, eles atacam diretamente as bases aéreas de Truk. 30 ataques separados fazem uma pressão implacável. Cada um desses ataques é mais poderoso do que o ataque japonês em Pearl Harbor. Os americanos destroem 250 aviões e 40 navios. Truk é silenciada. O Japão nunca mais irá usar essa ilha como uma base de operações importante. O céu está livre para um ataque contra Eniwetok. Mais de 10 mil homens se aproximam do alvo. Por 2 dias, os navios americanos bombardeiam a ilha, enquanto a força de invasão aguarda e torce para que o inimigo esteja sofrendo. Na praia, a resistência é leve. Só há alguns milhares de defensores na ilha, mas não vai ser um passeio. O Japão também aprendeu com a Batalha de Tarawa. Aqui, eles também construíram casamatas fortes, mas interconectadas no subterrâneo. As tropas cercadas nessa teia de aranhas são alvejadas por todos os lados. E os japoneses passam rapidamente de uma trincheira para a outra. O avanço é lento. Os americanos levam 4 dias para capturar Eniwetok. ...262 soldados morrem. E o Japão perde mais de 2 mil homens. Essa é mais uma vitória para Nimitz. E as Ilhas Marshall estão finalmente nas mãos dos aliados. Os japoneses foram golpeados, mas não vão ficar parados. Eles vão responder. Após capturar as Ilhas Marshall 10 semanas antes do previsto,
Os americanos intensificam todos os seus esforços no Pacífico. Eles constroem mais bases navais, mais fortificações e mais bases aéreas. Eles fazem planos ousados para avançar mais rápido. Os americanos provaram que não é impossível fazer uma invasão a partir da água de uma cabeça de praia fortificada. Está começando a era das invasões anfíbias. O salto entre ilhas logo se tornará um sinônimo da guerra no Pacífico. Mas o próximo passo será bem maior, muito mais longe, e será um teste como nenhum outro.